proponho que a gente fale de outro assunto, já dando a largada aqui nesse próximo bloco do programa, um assunto que, sinceramente, está dando o que falar, não poderia ser diferente, né? Até porque a condenação de Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão continua repercutindo e muito. Um levantamento feito pela Paraná Pesquisas, realizado de 16 a 19 de abril de 2025, inclusive divulgado hoje, pessoal, destaca que quase 71% dos brasileiros consideram a decisão injusta. Claro que eu me refiro à cabeleireira de 39 anos e já cravou seu nome na história recente do país por ter pichado com um batom, o já icônico batom, abre aspas, inclusive foi na estátua conhecida como A Justiça, nomeada A Justiça, na frente ali do Supremo Tribunal Federal, a sede da Corte mais alta de Justiça do país em Brasília, no dia 8 de janeiro, e escreveu o já famigerado Perdeu Mané, ali cravado, referência a uma frase dita pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em 2022, após a vitória do PT. Agora, a pesquisa entrevistou 2.020 eleitores em 160 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e grau de confiança de 95%. Antes da gente seguir aqui repercutindo, claro que ela, para todos os simpatizantes da causa da anistia, se tornou um grande símbolo, um mártir, colocando rostos e vidas em jogo. A história começa a ganhar mais vazão e representatividade na sociedade. Inclusive, a gente está de volta para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio, contextualizando aqui pesquisa, saiu logo hoje cedo, da Paraná Pesquisas, dizendo que mais de 70% dos brasileiros são contra a condenação agora confirmada contra a cabeleireira, a famosa cabeleireira do batom, ali nos atos do 8 de janeiro, Débora Rodrigues dos Santos, agora devidamente condenada, e o povo brasileiro, pelo visto, em grande parte, indignado com essa decisão. Vamos lá, David. Pois é, Marinho, acho que essa pesquisa ela revela justamente o sentimento dos brasileiros, porque a gente vê criminosos que roubaram, muitas vezes mataram e não tem uma condenação como essa. E acho que o grande problema em relação à condenação da Débora é que ela foi condenada, a gente tem que relembrar, né, por tentativa de golpe, por tentativa também de abolição do Estado de Direito, e crimes que foram imputados a ela por escrever na estátua da Justiça, perdeu o mané, só que não tem nenhuma ligação, até mesmo conversas que comprovem que ela efetivamente estava praticando um golpe. Então, o crime que foi atribuído a ela não tem efetividade quanto à investigação sobre avanço de que ela estava participando efetivamente dessa tentativa de golpe. Ela simplesmente escreveu com um batom na estátua da Justiça. Realmente medindo aí a subjetividade, a opinião das pessoas, né, Kriegner? Agora, direito é uma ciência complexa, não à toa, a Academia de Direito dura 5 anos, tem exame de ordem a ser prestado no final, mas aí realmente o que estava sendo proposto ser medido era o sentimento da população. Pelo menos acho que o que há o maior consenso, não é que não houve um crime, não é que não houve um erro, mas foi a dosimetria da pena exagerada, né? Exato, Marinho. E também a maneira como esse processo todo tem sido conduzido, levando a ilações, né? A gente vê a denúncia da PGR, por exemplo, que tem servido como principal peça aí para todo o julgamento no STF, não só em relação ao presidente Bolsonaro, mas também aos todos os outros participantes, que você tem relatórios e relatórios e relatórios e peças desconexas que são conectadas por um fio imaginário. Assim, não existe nexo causal, e quem está falando isso não sou eu, a minha opinião apenas, são vários outros juristas que analisam e falam, tá faltando nexo causal, tá faltando como que você comprova que aquela pessoa que estava em Brasília, na Praça dos Três Poderes, foi com a mesma intenção que aquele outro militar que disse que queria matar o Alexandre de Moraes, ou o presidente da República, ou o vice-presidente, entende? São coisas que não têm fatos que vêm conectar um com o outro, mas estão sendo todos julgados pela mesma coisa. E isso é seríssimo, porque nós estamos vendo aí um perigo. E amanhã, quando a gente quiser criar uma outra história para incriminar um outro lado da política ou uma outra figura, já vamos ter o precedente, o caminho de como fazer, e ninguém vai poder reclamar, porque a gente vai viver mais uma vez essa história. Não é questão, isso não é justiça, isso não é o correto, e a gente precisa ter uma intervenção imediata nesse processo para que haja lucidez no processo jurídico. O Congresso tem esse poder através aí da questão da anistia, né, do PL da anistia, mas também está deitando aí por conta de outros interesses escusos. É vergonhoso e isso desanima o brasileiro. Porque o brasileiro quer ver o bandido sendo punido e o criminoso sendo punido, mas não uma pessoa que cometeu um ato sendo punido por algo que ela nunca nem imaginou que ela estava fazendo parte ali.
Será que é pedir muito pedir individualização das condutas e do tratamento pela justiça e também o mínimo de proporcionalidade, senso de proporção? É isso que eu acho que está posto aqui, eu acho que é o ponto de maior contenção. Mas, claro... Mas, André, dentro disso, eu vou até fazer uma mudança aqui para quando a gente olha para a situação da pesquisa, da Paraná Pesquisa, que é um instituto de muita credibilidade dentro do Brasil, apontando que 70% das pessoas acham que essa pena é injusta. E o que eu quero trazer dentro disso? Por que essas pessoas veem essa injustiça? Quando a gente olha para a situação da cabeleireira Débora e da lógica de vandalismo em relação à estátua, eu acho que é errado qualquer pessoa que passe pano do tipo, não foi errado. Foi errado. Pelo amor de Deus, galera, pichar não é bacana. Eu acho que quem picha tem que ter suas devidas penas. E não sou solitária. Quando a gente olha para o voto dentro dessa condenação do ministro Fux, o voto do ministro Fux colocava ali a condenação em 1 ano e 6 meses. Tempo esse que já havia sido até cumprido pela Débora. Afinal de contas, ela ficou presa mais de 2 anos. Isso tornou um símbolo aí do movimento de anistia, se tornou um símbolo de uma mobilização que fala sobre a situação do 8 de janeiro e como esses votos deveriam ser pesados. Quando eu olho para a condenação ali dada pelo ministro relator, pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Flávio Dino, de 14 anos, a do ministro Zanin foi 11 anos, quando eu olho para isso, eu fico pensando, 14 anos, golpe de Estado, quebra... Por quê? É um batom, é um erro tão momentâneo, de um momento de manada, que é tão explicado na psicologia, os outros estão fazendo, você entra naquilo. Isso não isenta, mas isso explica. Isso é, sim, um desagravo. E o que eu acho que vale a gente avaliar aqui? A Débora ficou presa já mais de 2 anos. Tem político corrupto no Brasil que não ficou preso um dia. Tem político corrupto no Brasil que pega ligação em telefone, que tem ampla prova, mas tem alguma coisa que não vai para cadeia. Tem gente, e um dos pontos da sentença dela fala sobre desmonte do patrimônio público. A estátua, belíssima, Justiça, é avaliada em cerca de 2, 3 milhões. Vamos olhar para o presidente, o ex-presidente Collor de Mello. A multa que Alexandre de Moraes o impôs é de 20 milhões, ou seja, são 20 milhões que essas empresas colocaram em licitações ou em projetos para serem repassadas. E vamos além. Sabe qual que foi a sentença de condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello? 10 anos e entre 8 ou 10 anos. Comparem isso com a Débora. Será que o que o Collor fez e foi condenado pelos ministros ali, foi condenado, não conseguiu recorrer, não consegue recorrer, no caso, já está preso? Sim. Será que o que ele fez é menos grave do que ela fez? Ele que ocupou o posto de presidente da República, ele que fez isso enquanto senador. Será que isso é menos danoso e por isso a pena é menor do que uma mulher que pegou um batom e escreveu "perdeu uma né" numa estátua? Será que 1 ano e 6 meses, que foi a dosometria do ministro Fux, não representa uma punição justa e adequada? E até quando a gente vai estar no Brasil com essa sensação de que a justiça não está sendo justa? Porque a gente precisa endereçar isso, porque a população precisa ver que o nosso sistema de justiça é justo. A validade dele também está na confiança das pessoas. Então a gente tem que se atentar muito para isso. Agora, mais um comentário aqui, mano, complementando, eu ainda tenho um ponto interessante sobre a questão da situação de Donald Trump, que eu acho que eu faço questão de trazer aqui. Só complementando esse ponto da Jess, que eu concordo bastante com ela, eu acho que o ministro Luiz Fux tem uma visão muito mais adequada para essa situação. Tem um ponto de complicação, de aumento da complexidade, que é a primeira vez que nós estamos aplicando a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi promulgada durante o governo Bolsonaro em substituição à antiga Lei de Segurança Nacional. E o ponto não temos jurisprudência sobre o que configura um crime de tentativa de golpe de Estado. Na minha visão, é óbvio que uma coisa são militares de alta patente montando um plano para matar o presidente eleito. Outra coisa é uma manifestante que poderia estar iludida de forma... ela poderia até desejar que fosse dado um golpe de Estado, mas ela não tinha condições concretas de aplicar um golpe de Estado e tudo que ela fez foi escrever com batom numa estátua. Na minha visão, é óbvio que o tratamento jurídico dessas situações precisa ser diferente. Agora, também, na minha visão, isso não se resolve com
uma aprovação de anistia. Isso se resolve com uma revisão no Poder Judiciário para que a gente tenha a conduta devidamente individualizada e que os casos sejam tratados de acordo com a gravidade que cada um dos casos tem. É que, infelizmente, nesse caso, se eu puder só trazer esse comentário, é que, infelizmente, não existe espaço ou abertura dentro do judiciário para que haja essa revisão. Mas nós estamos falando do Supremo. E o Supremo que está ali para decidir, uma vez decidido, pronto, está escrito na pedra, e nem mesmo a Comissão de Justiça Nacional também não quer entrar. A própria Constituição não autoriza a concessão de anistia para crimes contra a ordem democrática. Então, o ponto é que a classificação da conduta de Débora como uma tentativa de golpe de Estado pelo Judiciário é que é o ponto de problema. E a anistia não conseguiria endereçar essa questão. Seria certamente tratada como uma decisão inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que aumentaria a tensão social no lugar de resolver a questão. O que a gente precisa, na minha visão, é de uma revisão da decisão judicial. Mas algo precisa ser feito. Acho que esse que é o ponto maior, mano. A sociedade precisa tomar, diante das injustiças que a Jess perfeitamente colocou aqui, a sociedade está lutando com as armas que possui. E uma delas é tentar colocar ali a pauta da anistia, aprovando isso, para que de fato possa se gerar esse entendimento. Como você falou aqui, estão misturando tudo no mesmo balaio e fazendo com que uma pessoa que estava ali e que teve, por exemplo, como no caso da Débora, teve a possibilidade de entrar, depredar e não fez, porque não existe registro disso e não existe provas de que ela mesmo adentrou ali tudo o que ela fez, o crime que ela cometeu foi escrever na estátua. Ela não foi lá quebrar coisa, enfim. Então isso já mostra que a intenção dela não era uma substituição do governo ou fazer um golpe de Estado ali, porque mesmo diante da possibilidade, ela nem mesmo entrou. Assim como a maioria que estava ali na Praça dos Três Poderes ou nas movimentações nos batalhões, etc., também não adentrou as dependências públicas, que também é crime, a gente não vai passar pano aqui. Porém, não é um crime de golpe de Estado. Essa é a tentativa que se faz da sociedade, um grito de socorro, para que a gente não tenha mais a corrupção entrando no executivo, a gente já conhece, no legislativo a gente já conhece. Agora, quando o judiciário deixa de ser justo e passa a ser partidário, passa a ser... o que você faz? Você não tem mais esperança. E é por isso que a gente está vendo aí cada vez mais dinheiro saindo do país, pessoas saindo do país, e a gente entrando nessa crise que nós estamos entrando aqui sem perspectiva de sair, se não for uma mobilização pela justiça no Brasil. Não, e agora, rapidamente, Jess, porque no final do dia, tudo é narrativa. E existem duas narrativas aqui. Uma narrativa que foi uma tentativa de golpe e uma narrativa de que não foi uma tentativa de golpe. Quando a gente olha para a condenação e quando a gente olha para a sensação das pessoas em relação à condenação, eles estão dizendo basicamente que esta mulher tentou dar um golpe de Estado, prejudicou e quase deu esse golpe de Estado ali dentro dessa sentença. Isso vai além do Supremo e eu acho que a gente tem que levar isso para o cenário político. Os dois lados, politicamente, disputam essa história com a Débora como vilã ou a Débora como mocinha. Ninguém olha o meio termo, errou. É assim que funciona o jogo político. Só que é muito mais fácil para a oposição tentar mostrar que ela não é uma má pessoa, que ela é uma mãe de 2 crianças pequenas, que ela é uma trabalhadora, que ela até presa, fez lá o exame do Enem, passou, trabalhou dentro da prisão, várias coisas. Então a narrativa fica muito mais fácil de mostrar que a Débora é vítima de uma injustiça e que ela não fez aquilo, e aí descredibiliza quem fez. Quem quebrou o relógio da monarquia, quem quebrou o patrimônio público. Aí você descredibiliza isso, porque se torna um debate sobre a figura da Débora. E aí as pessoas não entendem, porque esta mulher está sendo punida, sentenciada a 14 anos de cadeia. Num país em que um ex-presidente, enquanto senador, por acordos escusos ali de corrupção com um grupo, pegou e realmente tirou proveito dessa situação e foi condenado a uma pena bem menor que a dela. Então as pessoas não têm essa compreensão. E aí a gente joga fogo na polarização e o Brasil é tomado pela pauta da anistia ou não anistia. E os problemas que todos os dias nos fazem sofrer com preços mais altos, com ausência de emprego, eles seguem fortes. A gente precisa responder às demandas e entender que não é na caneta que muitas vezes a gente vai fazer as pessoas acreditarem ou não naquilo.